Pegou a sua palestra? Depois você lê em casa a referência de tudo que a gente vai falar aqui. Está em 2 Reis 7. Os 3 passos para o milagre financeiro. E aqui fala sobre o episódio de Samaria. Havia fome e miséria em Samaria, na época do profeta Eliseu. E somente Deus poderia mudar aquela situação. A miséria era tão grande que chegava ao ponto de negociar cabeça de jumento e esterco de pombo. Olha o ponto que chegou. Por alguns ciclos de prata. Não suportando mais a situação de miséria extrema, o rei vai até o profeta Eliseu e lhe diz: então disse Eliseu, ou seja, o rei rasgou as vestes, depois você pode acompanhar a referência. O rei rasgou as vestes, mandou chamar o profeta para mudar aquela situação. Claro, o rei, de uma certa forma, foi arrogante, mas ele se revoltou contra aquilo. E a Bíblia diz que o profeta assumiu aquela situação para a glória de Deus e deu uma profecia. Disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dá-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo. Não havia comida, e ele profetizou comida. E isso será a porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizer janela nos céus, poderia isso suceder. Não acreditou. E o profeta disse: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Está lá no capítulo 7 de 2 Reis. Então, o profeta deu a profecia, até para que o rei soubesse que em Israel havia Deus e havia homem de Deus. Continuando, Deus não tinha ninguém que acreditasse que aquela situação poderia mudar, pois a esperança do povo havia sido vencida pela situação, pela miséria. Mas fora da cidade, Deus encontrou 4 homens leprosos, dispostos a tomar uma decisão que mudaria toda a situação daquele povo. Pois quando existe uma profecia, que é a palavra, Deus tem que cumprir. Quando a gente obedece, não importa quem ele use para isso. Deus só está à procura de quem crer realmente. Aqueles 4 leprosos haviam chegado no limite do seu sofrimento. Por isso eles se revoltaram e partiram para o tudo ou nada. Ponto. Deixa eu falar aí, para você entender. Veja que nada é por acaso. Nada é por acaso. Deus, quando Ele encontra em mim e em você uma fé na profecia. O que é a profecia? A profecia é uma promessa. Só que todas as promessas de Deus são condicionadas a uma obediência. A maior prova disso é o Deuteronômio 28, que começa dizendo: se atentamente ouvires a palavra do Senhor, profecia, tendo cuidado de guardar a profecia, o Senhor te exaltará, e virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Vem uma lista de bênçãos. Então a profecia é a palavra. Só que Deus dá a palavra e eu tenho que me lançar sobre ela. Muito bem. Quando eu me lanço, quando eu obedeço, quando eu creio, tal qual a gente viu, por isso que o testemunho é importante. Quando você tiver o seu, me procure. Eu fui um dia à loja aqui de um senhor que está na reunião, ele falou: pastor, daqui a alguns meses já vou dar meu testemunho. Quando você tiver o seu, faça igual a ele. Nos procure. Para glorificar a quem? Porque o testemunho arranca da mente daqueles que estão a se entregar aos pensamentos do diabo
que esses pensamentos é a mentira, porque o diabo é especialista em fazer a verdade virar mentira e a mentira virar o quê? Verdade. Muito bem. O profeta deu a profecia. O resto é com Deus, gente. Se você obedecer, o restante é com Deus. Olha o que Deus fez. Eu vou falar, depois você vai ler em casa o livro. A Bíblia diz que naquela noite, naquele dia, passou a noite, era o dia seguinte que a profecia tinha que se cumprir. Samaria estava sitiado pelos inimigos, pelos assírios. Eles eram como gafanhotos. E eles tinham muita comida porque eles despojavam as nações. Ouro, comida em abundância. Naquela noite, Deus trovejou com grande estampido. Diz a Bíblia que Deus fez um grande barulho nos céus, naquela madrugada, e os soldados assírios se levantaram desesperados e disseram: Israel alugou um exército contra nós. E com medo, para salvar as suas vidas, saíram e fugiram. E deixaram tudo. Primeira coisa que Deus criou, o sobrenatural. Quando não há meios, Deus age com o sobrenatural. Mas ainda não tinha se cumprido a profecia. Deus precisava usar mais alguém. Ele usou a mula de Balaão. Pelo amor de Deus. Se você crê, Deus vai usar quem Ele tem que usar. Sorte não existe. Existem pessoas que têm aliança com quem? Com Deus. Mas a profecia ainda não tinha se cumprido. Deus tinha que mexer mais alguma coisa. 4 leprosos na porta da cidade. Eles não podiam entrar porque a lei era apedrejar. E um olhou para o outro e fez o que muitos têm que fazer: tomar uma decisão. Um olhou para o outro e disse assim: vem cá, olha só que coisa inteligente. Nós vamos ficar aqui até quando? Se nós entrarmos na cidade, há fome na cidade, vamos morrer. E vamos ser apedrejados. Se nós ficarmos aqui parados, vamos morrer. Vamos lá no arraial dos inimigos, porque lá tem comida. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, já estamos mortos mesmo, tão somente morreremos. Então, Deus usou aqueles 4 homens, colocando neles uma coragem, algo sobrenatural. Eles se tornaram destemidos para ir até o exército assírio, que era uma loucura. Era uma sentença de morte. Leprosos, meu Deus do céu. Então, às vezes, Deus está falando para você ir. Poxa, Deus está dizendo para você avançar. Deus está dizendo para você investir. Deus está dizendo para você assumir. Mas é um desafio. Tudo que você e eu fizermos, principalmente você que quer prosperidade, tu vai ter que enfrentar um desafio. O desafio do empréstimo. O desafio do compromisso. O desafio do risco. Mas pelo menos tu tentou. Pelo menos você vai poder dizer: venci meus medos. Não foi agora, mas agora eu sei como é que eu vou fazer. E você que nunca tenta, você vai remoer remorsos por nunca ter tomado uma decisão na tua vida para mudar essa situação. Quando os leprosos tomaram a decisão, chegaram na porta de Samaria, do arraial dos assírios, entraram numa tenda, não tinha ninguém. Pegaram ouro e comida. Entraram na outra, se encheram de bens, mas era muita coisa. E eles disseram: não é justo, vamos anunciar às portas de Samaria que o arraial está cheio de comida. E quando eles chegaram à porta da cidade, disseram: olha, o arraial dos inimigos não tem ninguém, está cheio de comida. A multidão afluiu. E quem estava guardando a porta, você conhece a história, era o capitão incrédulo, que foi pisoteado, que perdeu a vida pela sua incredulidade, viu e não comeu. E a profecia do homem de Deus
se cumpriu naquele dia. Então, o que Deus vai usar, quem Deus vai usar, se Ele vai usar um incrédulo, um endemoniado, se Ele vai usar uma pessoa que tem ateu, Deus pode usar até um ateu. Tem um ditado que diz que quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, por favor, para concluir, aqui diz assim, ó, esses são os 3 passos para o milagre financeiro. Qual? Se revoltar na fé. Quando a situação estava insuportável, o rei se revoltou. Segundo passo, não só o rei, os leprosos também. Segundo passo, dê ouvidos à profecia de Deus na boca do profeta. Deus usa a nossa boca para revelar o que está na palavra dele, que é o que está sendo feito agora. Aquele que duvidou da palavra, viu e não desfrutou, que é o que acontece na igreja. Pessoas que relutam em se entregar, em obedecer, em crer, elas vêm na vida dos outros, mas menos na dela. Terceiro ponto, seja uma pessoa de atitude. Deus teve que usar 4 leprosos, os mais desprezados daquela época, porque estavam revoltados e dispostos a tomar uma atitude que mudasse aquela situação. Então a vitória, vou falar para você, não é de quem merece. A vitória não é de quem precisa resolver um problema. A vitória é de quem toma uma atitude. 3 passos para a riqueza, a abundância, o milagre financeiro. Revolta, eu não aceito isso, Deus. Eu não aceito crer no Deus que abriu o mar vermelho e as portas para mim estão fechadas. Crer no Deus que providenciou pão do céu e eu estou aqui mendigando moeda. Eu não aceito crer no Deus da riqueza que disse que eu estaria por cima e não por baixo, e eu estou por baixo, eu estou humilhado. Eu não aceito, Deus. Isso queima dentro de quem é fiel. Ela crê na profecia, Senhor, eu tenho obedecido, eu tenho me entregue. E ela toma a decisão, a atitude, eu vou agir. Eu vou onde tem que ir, eu vou motivar meu filho, eu vou motivar meu marido, eu vou tomar a decisão, eu vou agir. E aí Deus faz a obra. Amém? Então, que o Espírito de Deus coloque dentro de você esses 3 pontos. Revolta contra a situação, dá ouvidos à profecia, que é se entregar à palavra, e ter atitude. Aí tu vai fazer história.